Oi, leitores! Como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha primeira leitura de 2025, a minha primeira leitura do ano e a minha única leitura de janeiro. E estamos falando de Caçador Sem Coração. Sim, foi a minha única leitura porque esse livro aqui, ele me tirou a paz de espírito. Então depois eu não consegui ler mais nada. Caçador Sem Coração é um livro da editora Arqueiro e a autora é a Kristen Kissarelli. O livro, ele pertence a uma duologia da Mariposa Escarlate. Eu vi que o 2 já foi lançado na gringa, só que eu não consegui descobrir qual que é a data de lançamento aqui no Brasil. Ouvi boatos que ia ser em fevereiro, mas até o momento não foi lançado nada, né? Então a gente tem que ficar aqui na espera. E vou falar um pouquinho hoje sobre a história desse livro aqui. Então, se você gosta de uma boa fantasia, de um bom romance e de um bom Enemies to Lovers, já fica aí nesse vídeo. Bem, gente, a primeira coisa que vocês precisam saber aqui é que aqui a gente vai encontrar um Enemies to Lovers. Mas não é qualquer Enemies to Lovers, não. É um Enemies to Lovers raiz. Gente, os dois aqui se odeiam de verdade. Só que aqui a gente vai ter um Enemies to Lovers que vira Lovers e que vai virar inimigo de novo. Gente, bem, aqui no livro a gente tem um universo onde tem bruxas, né? Tem bruxas más, bruxas boas e tem a Nova República, gente. A Nova República é como se fosse um governo aonde quer aniquilar, quer acabar com todas as bruxas. Durante alguns anos, esse é o objetivo do governo. O reino, uma vez, ele já foi governado por 3 irmãs, por 3 bruxas. Porém, por conta que essas bruxas eram más, as outras bruxas também levaram a má fama. Então, daí um grupo de caçadores na época se juntaram e aí acabaram com as 3 irmãs enquanto elas estavam dormindo. Só que ainda continuam existindo várias bruxas por aí. A função do governo é mandar os caçadores atrás dessas bruxas para, assim que elas forem capturadas, ir para o expurgo. E o que é o expurgo? É, no caso, elas ir de arrasta pra cima. É um livro aqui, gente, que ele não tem cenas explícitas de violência, porém é citado bastante. O jeito que eles capturam as bruxas também não é de uma forma legal. Esse livro, ele tem sim alguns gatilhos como luto, morte, violência. Então, se você tá procurando um livro que seja um pouquinho mais tranquilo, aconselho, então, você a deixar esse livro mais pra frente, quando você, estiver pronta aí pra ler, tá bom? Bem, gente, e aqui a gente vai, então, encontrar a Rune. Ela tem descendência de bruxa, então, sim, ela é uma bruxa. Os pais da Rune deixaram ela muito cedo, eles faleceram num naufrágio, e aí ela era criada por sua avó. Numa tentativa de fuga da Nova República, a Rune e a avó estavam planejando em fugir em um dos barcos que era da avó dela no porto. Porém, alguém traiu elas duas, e aí o amigo da Rune foi lá e falou pra ela que alguém havia traído e que a Rune precisava entregar a avó para a Nova República, por conta que eles não sabiam que a Rune também era bruxa. E aí, com muita dor, a Rune vai e faz isso daí. A avó dela mesmo falou que ela precisava entregar ela, que não tinha outro jeito. Antes da avó dela falecer por conta do expurgo, ela fez um pedido pra Rune encontrar uma bruxa chamada Serafine, que ela, sim, a Serafine, iria explicar e iria ensinar todos os feitiços que a Rune precisaria aprender. Também ia contar coisas que, no caso, a avó dela não pôde. E então, nisso, 2 anos se passaram e a Rune ficou muito conhecida e muito famosa pela sociedade, onde ela foi a pessoa que entregou a própria avó por conta que era uma bruxa. E com isso, ela também não era bem vista na sociedade, no caso das bruxas. Ninguém gostava dela porque ela foi a dedo duro, ela sacrificou a própria avó. Então, como ela foi a menina ali que entregou a própria avó e ficou bem vista na sociedade da Nova República, porque ali ninguém sabe que ela é uma bruxa, ela fica vivendo às escondidas, fica vivendo uma vida que ela não gostaria de ter, fica indo a bailes, festas, uma coisa que ela tem que fazer para continuar sendo bem vista e também para manter o seu disfarce. Só que, para compensar a morte da avó, que a Rune, ela é uma pessoa que se culpa muito pelo que aconteceu, ela, na parte da noite, vira a Mariposa Escarlate. E o que ela faz? Ela vai atrás dos caçadores e salvam as bruxas que eles capturaram. No caso, daí a Rune herdou os barcos da avó, e aí ela faz com que essas bruxas escapem para outro continente com os barcos dela. E nessa história, a gente também vai encontrar o Gideon,
tem muitos jeitos que o pessoal fala. Então a gente daí vai encontrar o Gindel, que é o capitão da Guarda Sanguínea, e nada mais, nada menos é a guarda, os soldados que vão atrás das bruxas para capturar. E aí, em uma noite, a Rune finalmente tinha encontrado o paradeiro da Serafine. Só que quando ela chega lá, o Gindel já tinha capturado ela e a Rune precisava agora descobrir aonde é que tinham colocado a Serafine, porque ela precisava resgatá-la antes dela ir para o expurgo. Só que a Rune já estava ficando sem opções de como conseguir informações lá da Guarda Sanguínea. E aí a Verity, que é a melhor amiga da Rune, lista para ela pretendentes que seja da guarda, aonde então no caso eles virando marido e mulher, os dois teriam informações, troca de informações. Na mesma noite em que ela descobriu que a Serafine tinha sido capturada, houve um baile e aí ela foi no baile. Só que o Gindel também foi. Então aí ela teve a ideia de começar a se relacionar, deles dois se cortejarem, por conta que ela tinha descobrido que quem tinha capturado a Serafine tinha sido o Gindel. Então daí ela começa a conversar mais com o Gindel e tudo mais. Só que o Gindel não gostava dela. Ela, no caso, era uma pessoa que ele cumprimentava, mas não cumprimentava, né, na verdade. Ele queria distância por conta que ele sabia que o Alex, que é o irmão dele, no caso, e o melhor amigo da Rune, sempre foi apaixonado por ela. Então, por mais que ele gostasse, achasse ela bonita, ele queria distância dela pra não ser o fura-olho, vamos falar assim, pra vocês entenderem. Só que daí, o Gindel descobre que uma das bruxas que ele tinha capturado há um tempo atrás foi resgatada pela mariposa. Ah, uma coisa, o Gindel é obcecado pra capturar a mariposa escarlate. Ele tem isso como meta de vida. Porque o Gindel foi uma pessoa que ele servia as bruxas e ele sofreu muito, pra mim não falar tudo, mas ele sofreu muito, ele sofreu bocados nas mãos de uma das 3 bruxas que governava o país antigamente. Então, ele tem como obrigação, como meta de vida, de capturar a mariposa escarlate. E aí ele descobriu que uma das bruxas que ele havia capturado e que havia sido resgatada pela mariposa escapou do país pelas embarcações da Rune. Então daí ele que começa a investigar a Rune. E aí então os dois começam a se cortejar, um querendo informações do outro e nenhum sabendo de nada, né? A Rune esperta querendo cortejá-lo pra saber onde é que tava a Serafine, e o Gindel esperto querendo saber se ela era a mariposa porque havia suspeita ou se ela estava ajudando as bruxas, no caso a mariposa. Porque até você ajudar as bruxas lá, você era considerado como penitente. Então daí você ia perder tudo e você também era considerado traidor. Você só não iria pro expurgo, mas você não ia ter mais oportunidade de nada. Emprego, uma vida, nada. E aí então os dois começam a se cortejar. O Alex já não gosta dessa ideia porque ele tem muito medo que o Gindel machuque a Rune, mas a Rune cabeça dura e fala que vai sim fazer, por conta que ela precisa resgatar a Serafine, por conta que a avó dela tinha falado pra ela encontrar a Serafine. E aí os dois então começam a se cortejar. Todas as vezes que o Gindel fazia alguma coisa pra tentar descobrir se a Rune era uma bruxa ou não, no caso porque pra você, a bruxa, no caso, quando fazia feitiço, deixava marcas no corpo. E a Rune, ela não fazia feitiços, no caso, pra deixar marcas, porque ela utilizava outros métodos pra fazer seus feitiços que não precisaria, no caso, de sangue dela ou do sangue de outra pessoa, porque daí pra você fazer feitiços você precisaria de sangue. Então, como ela não tinha marcas, então ficou cada vez mais difícil do Gindel saber se ela era uma bruxa ou não. Aí tem um capítulo, gente, que daí o Gindel tá certo que ela é a mariposa escarlate. E aí ele dá uma pista falsa pra ela, da onde a Serafine tá. E aí a Rune vai lá. Gente, eles começam a lutar. Meu Deus, que aflição. Não, o que esse livro tirou minha paz de espírito? E assim, eu li esse livro achando que todo mundo ia por arrasta pra cima. Ou era o Alex, ou era a Verity, ou era o Gindel, ou era a Rune. Aí os dois começam a lutar lá. E aí, gente, que aflição. Meu Deus do céu, achando que um dos dois ia de arrasta pra cima. Porque daí o Gindel tava com uma outra pessoa lá, com outro guarda, que daí começou a dar tiro, passou de raspão no braço da Rune. Eu fiquei, meu Deus do céu. A autora aqui, ela escreveu muito bem esse livro. Porque é cheio de reviravoltas. Quando você acha que você entendeu, eu entendi isso aqui, eu já tô sabendo de tudo. Aí você vira a página assim, ó.
você não tá sabendo de mais nada, já mudou totalmente a história, aí você fica, quê? Meu Deus, como assim? Aí assim, gente, eu não posso dar muitos detalhes, mas o final desse livro acabou comigo. Foi, acho que o final desse livro que me deixou com uma ressaca. A autora, ela fez eu me aproximar de um dos personagens. Aí eu fiquei com raiva do personagem. Aí depois eu considerei ele de novo. Aí ele foi de arrasta pra cima. É um livro curtinho, não é um livro muito grande. Tem 364 páginas, sem contar com os agradecimentos. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Ele é contado pelas duas partes, então tem tanto a parte da Rune quanto a parte do Guido, que eu adoro. Eu adoro livro que tem livro com duas partes, com os dois lados. Se você quer uma fantasia que vai sim te tirar a paz de espírito, recomendo muito a leitura. E eu não vou ficar falando muito mais do livro, porque senão eu vou começar a dar muito spoiler aqui. E eu quero que vocês sintam as emoções, tudo que eu senti lendo o livro, porque, igual eu falei, ele é muito bom. E eu falo e repito de novo, porque eu adorei o livro. Eu favoritei super, dei 5 estrelas pra eles. Eu tô muito ansiosa pro livro 2, com certeza. Eu vou fazer de tudo pra me comprar até na pré-venda. Depois me contem aqui nos comentários o que você achou da leitura. Peço pra vocês irem lá me seguir no Instagram e também no Pinterest, que eu sou presente lá nas duas redes sociais. Curtam o vídeo e compartilhem com os amigos de vocês. Se você conhece algum outro tipo de livro que também é nessa vibe aqui do Caçador Sem Coração, deixem aqui nos comentários, porque eu gosto muito de ver as sugestões de vocês. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!